Tudo bem? Espero que todos estejam bem, não é? E vamos estar dando continuidade à nossa geometria analítica, que é a nossa 20ª aula. Então, nesta aula, eu vou estar falando para vocês de ponto médio, baricentro e área do triângulo. Vocês vão encontrar esse conteúdo na página 25 e página 26. Tá bom? Bom, gente, na geometria analítica, o que vem a ser um ponto médio? Ponto médio já fala, né? É um ponto do meio. É um ponto que está no meio entre o segmento, né? Entre dois pontos. Nós vimos na aula passada a distância entre dois pontos. Então, isso aqui é a distância entre os dois pontos. E o ponto médio, que nós vamos chamar de M, ponto médio, ele divide o segmento, não é? As duas extremidades, em duas partes congruentes. O ponto do meio divide o segmento, a distância entre dois pontos, em duas partes congruentes. Então, eu chamei o ponto A de XA, YA. E o ponto B é XB, YB. Gente, ponto médio, a gente sabe fazer o ponto médio, que a gente faz a nossa média aritmética do nosso bimestre, né? A gente soma teste, prova, divide por 2. Então, é a mesma coisa. Se eu tenho aqui dois pontos, não é? Eu vou pegar o XA e o XB, vou somar e dividir por 2. Na realidade, estou fazendo a média aritmética. Aqui, eu vou pegar o YM, que é o ponto médio, com relação ao Y. Então, eu vou pegar o YA mais o YB. Como são dois pontos, eu vou dividir por 2. Eu estou fazendo a minha média aritmética. Agora, o que vem a ser o baricentro? Gente, baricentro é o encontro das medianas. E o que vem a ser uma mediana? A mediana, o nome já fala, é o ponto do meio, não é a altura, tá, gente? Eu vou pegar e vou ver se aqui mede 5, 4, se aqui mede 4, tudo mede 4, aqui eu tenho que ter 2 e aqui eu tenho que ter 2, certo? Então, este aqui é o ponto do meio, onde eu vou ter 2 centímetros para cá e 2 centímetros para cá. Então, o baricentro é o encontro das medianas. E o que vem a ser a mediana? A mediana divide o segmento, a distância entre dois pontos, em duas partes congruentes. Ora, se o baricentro é o encontro das três medianas dentro de um triângulo, eu tenho 3 pontos, certo? Eu também vou tirar a média aritmética. Então, aqui é o ponto G. Ponto G. A gente chama que é o baricentro, é o ponto G. Então, agora vocês vão conseguir encontrar o ponto G, só que é o ponto G de um triângulo, tá? Então, XG, eu vou somar o XA, o XB e o XC e vou dividir por 3, porque eu estou fazendo a média de 3 pontos. O YG, eu vou somar o YA, o YB e o YC e vou dividir por 3. Então, repetindo, baricentro é o encontro das medianas. E o que vem a ser a mediana? A mediana, ela divide o segmento em duas partes iguais. Bom, gente, eu peguei aqui um exercício porque esse exercício é muito fácil, não é? Ele me deu os 3 pontos e ele pediu, dê as coordenadas do ponto médio de BC. Ponto médio de quem? De BC. Ora, XA, 1 mais 4 dividido por 2, 2,5. E o Y, 3 mais 1, 4 dividido por 2, 2. Então, qual é o ponto médio de BC? 5 sobre 2 e 2. Dê as coordenadas do baricentro.
Baricento. Baricento já vai ser o quê? A soma das 3 medidas, não é? Dos segmentos, dos pontos. Então, eu vou pegar 1 mais 4, 6 dividido por 3, porque são 3 pontos, 2. E o YG? 6 dividido por 3, 2. Então, o ponto G também foi 2 e 2. Agora, repara, peguei um outro exercício aqui, porque eu já vi que tem umas atividades em que vocês terão que fazer isso. Se x mais y e 2y é o ponto médio. Bom, isso aqui já é o ponto médio. Bom, então eu vou começar a fazer o 2y. Eu vou fazer o y, tá? Eu tô fazendo o ym. Então, eu peguei o menos 3 e o mais 5. 3 menos 5. Eita. 2. 2 dividido por 2 me dá 1. Aqui, ó. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. É porque eu pulei aqui uma etapa. 2 dividido por 2. Aí aqui é 1. Então, me deu 1 meio. E para fazer o xn, o ponto médio. No lugar do y, eu tô colocando quem? 1 meio. Passei 1 meio para cá, ficou menos 1 meio. Então, x também me dá 1 meio. Só que ele pediu o y menos x. O y menos x é 0, porque é 1 meio menos 1 meio. Bom, e para a gente terminar, nós vamos ver a área de um triângulo. Bom, a área de um triângulo, se você conhecer os 3 vértices, eu vou fazer o determinante. É o determinante do XAYA, coluna do X, coluna do Y, e a terceira coluna é toda 1, tá? Isso é uma regra. Então, eu vou fazer o ponto XAYA, XBYB, XCYZ. Só que a área do triângulo é o módulo do determinante. Para quem não lembra, módulo de menos 3 é 3. Módulo de mais 3 também é 3. O módulo, o resultado é sempre positivo. Só que eu vou ensinar um macete aqui para que a gente não trabalhe com determinante. Repetir as 2 primeiras colunas para fazer. Vou usar um método rápido aqui. Bom, calcular a área deste triângulo, sabendo que os pontos, né, os vértices são 0, 1, 2 menos 3, menos 3 menos 2. Bom, gente, eu coloquei o primeiro ponto aqui é o A, 0, 1, o B, 2 e menos 3, e coloquei o C. Só que a regra diz o seguinte, eu vou repetir sempre a minha primeira linha. Então, eu repeti. E, ó, traço as diagonais. Traçando as diagonais, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Menos 2 vezes 0, 0. E para a direita também. 0 menos 3, 0. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. Direita, menos 7. Somei, tá? Menos 4, menos 3, 7. Menos 7. 9 mais 2, 11. E aqui é a esquerda. O determinante é sempre a direita menos a esquerda. Encontrei 18. Menos 18. Só que eu quero quem? O módulo. Então, o determinante, a área, módulo 18 por 2 me dá 9. Então, esta é a nossa área. Bom, e para calcular um quadrilátero também? Vamos aproveitar aqui e vamos ver também de um quadrilátero. O quadrilátero ele tem quantos pontos? 4, não é? Repara, se eu subdividir, eu teria que fazer a área desse e depois a área desse, porque eu dividindo, eu vou ter 2 triângulos. Basta eu subdividir o quadrilátero. Mas existe uma regra prática. Vamos colocar o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Gente, a mesma regra. Eu repito aqui, ó, o primeiro.
e traço as diagonais, tanto para a esquerda como para a direita. E uso a fórmula da área do triângulo. Então, direita, 22, esquerda, 62. O determinante foi menos 40. Módulo de menos 40, 40 dividido por 2, 20. Bom, eu vou deixar as atividades para vocês tentarem fazer, ok? Um beijo!